Como vivem os ucranianos depois de mais de 2 anos de guerra? O Estadão esteve na Ucrânia entre 19 e 26 de maio para conversar com os ucranianos sobre seus traumas e seus sonhos em meio ao conflito. A nossa visita coincidiu com uma nova fase da guerra. Enquanto Putin atacava Kharkiv, os ucranianos ganhavam o sinal verde dos americanos. Agora, eles podem usar suas armas dentro da Rússia. Na Ucrânia, estivemos nas cidades ocupadas por Moscou no começo da guerra e conseguimos chegar até perto da fronteira com a Rússia. As cidades que visitamos ainda convivem com as lembranças dos massacres e crimes de guerra do início da invasão. Algumas lidam com ataques aéreos diários. Chegar à Ucrânia é difícil. Não é possível ir de avião. O caminho mais fácil é pela Polônia. Depois de 14 horas de voo com uma escala em Amsterdã, chegamos a Varsóvia. De lá até a fronteira com a Ucrânia foram mais 4 horas de carro. O controle de fronteira levou cerca de 1 hora. Feitas as burocracias, seguimos para Lviv, o que levou outra hora. No fim, 48 horas de viagem. Saímos de São Paulo na sexta-feira e chegamos a Lviv no domingo. Lviv se tornou um refúgio para quem queria fugir da guerra. Vizinha da Polônia, um país da OTAN, a cidade recebeu ucranianos e diplomatas estrangeiros. Pela sua localização, se tornou a região mais segura da Ucrânia. A população de Lviv dobrou em poucos meses. Hoje, muita gente vive em assentamentos da cidade. É o caso de Lyubov, que morava com a filha em Luhansk, hoje nas mãos dos russos. Mesmo longe do fronte, as bombas russas ameaçaram Lviv durante os 2 dias da nossa estadia na cidade. Nesses dias, o alarme de ataque aéreo tocou 5 vezes. A sirene dispara em megafones espalhados pela cidade. Os ucranianos também têm aplicativos nos celulares que avisam da ameaça. Depois do alarme, uma voz metálica dá instruções em ucraniano. Mas dos 2 anos de guerra, o alarme já não assusta tanto e a rotina segue. Muitos apenas checam os aplicativos e grupos de Telegram o motivo do disparo. Há 3 níveis de alerta. Drones são quase sempre ignorados. Mísseis de cruzeiro geram alguma preocupação, mas com mísseis balísticos é melhor não brincar e buscar abrigo. De Lviv, fomos de trem para Kiev. A viagem noturna leva cerca de 8 horas. Saímos às 11 horas da noite de segunda-feira, dia 20, e chegamos antes das 7 de terça-feira, 21 de maio. Engarrafamento de manhã, passeios em parques, espaços de lazer à tarde e uma vida cultural intensa à noite. Em Kiev, as sirenes assustam menos. A população confia nos sistemas de defesa aérea da capital. Com isso, a cidade tem uma vida quase comum. Nos prédios do governo, no entanto, a guerra é perceptível, especialmente no Palácio Presidencial. Para chegar ao Palácio Mariinsky, residência oficial de Volodymyr Zelensky, precisamos passar por 3 checagens de passaporte, além de detectores de metais. Imagens são proibidas. É nos arredores de Kiev, no entanto, que nos sentimos numa guerra. As cidades que foram essenciais para impedir a queda da capital ainda apresentam sinais muito claros do conflito. Quando invadiu a Ucrânia em 2022, a Rússia avançou com suas tropas pelo sul, pelo leste e pelo norte. No norte, pela fronteira de Belarus. Ali, eles tomaram a usina nuclear de Chernobyl e marcharam rumo a Kiev. Passaram por Borodyanka, Irpin e Bucha, além de ocupar vilarejos ao redor, como Andrivka e Moshchun. Em nossa visita, fizemos o caminho contrário, de Kiev até próximo de Chernobyl. Antes da guerra, Moshchun era um destino de férias para a classe média alta de Kiev. Em mansões de veraneio, vidros estilhaçados, paredes esburacadas e telhados chamuscados. São cicatrizes do cerco russo que durou quase 1 mês. Quando as tropas russas marchavam rumo a Kiev, os moradores da cidade criaram um plano para enganar os invasores. Eles se reuniram para criar placas de localização falsas,
para despistar as tropas de Putin. Mobile operators, they just block Russian telephones and they cannot use the internet. So they have only one option to rely on the signs. But signs was fake. Because in one sign you can see the completely different direction. O vilarejo ainda conta com trincheiras, muitas delas construídas pelos próprios moradores, com o objetivo de contra-atacar as forças inimigas. Em frente a uma dessas trincheiras, existe um memorial aos soldados que morreram no que ficou conhecido como a Batalha de Moshchun. Depois de Moshchun, a próxima parada é Irpin, a 25 quilômetros de distância de Kiev. A cidade ganhou o mundo com as imagens de refugiados fugindo por debaixo de uma ponte destruída pelos próprios ucranianos para impedir o avanço do exército russo. 2 anos depois, uma nova ponte foi construída ao lado dos destroços onde será erguido o memorial do conflito. Irpin ganhou o título de cidade-herói, dado pessoalmente pelo presidente Volodymyr Zelensky. Irpin já reconstruiu grande parte dos edifícios danificados no primeiro mês de guerra e agora tenta fazer a sua população voltar. Segundo o prefeito Alexander Makushin, quase 90% da cidade já foi reconstruída. A cidade parece um canteiro de obras, com novas construções sendo erguidas ao longo da estrada principal que a conecta com Kiev. A próxima cidade é Bucha. Bucha ficou conhecida pelas imagens de corpos encontrados espalhados por toda a cidade após a retirada russa. Relatórios de organismos internacionais indicaram uma série de violações de direitos humanos e crimes de guerra aqui. Hoje, a cidade acumula cemitérios e memoriais a centenas de mortos, muitos encontrados em valas comuns. Foi o caso de mais de 100 corpos encontrados no terreno da igreja do padre Andriy Halavin. O local foi transformado em memorial com os nomes de quem foi possível identificar. Muitas das vítimas frequentavam a igreja. Ele aponta para as lápides enquanto conta a história de vida de seus antigos fiéis. Dentro da igreja, o padre montou uma exposição com fotos feitas pela agência Reuters nas primeiras horas de retomada da cidade. A última cidade que visitamos foi Borodyanka, a 50 quilômetros de Kiev, onde as consequências da guerra são frequentes. Borodyanka foi intensamente bombardeada nas primeiras horas de guerra. Em uma vizinhança inteira, é possível ver pessoas morando dentro de prédios chamuscados e parcialmente destruídos. Natália Buzovetska, diretora do Centro Cultural de Borodyanka, chora ao lembrar como foi a primeira vez que tentaram fazer um concerto musical dentro do prédio destruído do Palácio Cultural. Влаштовували невеличкі концерти, хоча людям перший час було дуже важко сприймати концерти. Я сама не могла сприймати концерти і музику було дуже важко, тому що Палац культури знаходиться напроти зруйнованих будинків. У нас не було ні вікон, ні дверей, нічого. Костюми, техніка вся зруйнована, покрадена або просто розбита. І ми кожен день приходили і працювали туди. І коли ти приходиш в Палац культури, A cidade foi uma das primeiras a ser ocupadas pelas tropas russas que entraram por Belarus. Nos últimos dias de nossa viagem para a Ucrânia, na sexta-feira, 24 de maio, visitamos a região de Chernihiv, que faz fronteira com a Rússia e Belarus. Ali, a guerra ainda é ativa, principalmente na fronteira. Os alarmes de ataques aéreos não devem ser ignorados devido à proximidade dos ataques. Um histórico prédio que abrigava o Centro Regional de Juventude de Chernihiv se tornou o símbolo do risco. Considerado um dos muitos patrimônios culturais da Unesco na Ucrânia, o edifício foi bombardeado nos primeiros dias da guerra e o buraco do míssil segue lá até hoje. Na cidade inteira, um teatro e um hotel também foram bombardeados, nenhum deles considerados alvos militares legítimos. Irina Simonova, diretora do centro, contou que o local estava fechado no momento do ataque, mas 2 trabalhadores estavam tentando resgatar os equipamentos e conseguiram fugir para um abrigo a tempo. Це місце, де якраз ми говорили, обговорювали, презентували і розказували реальні події України протягом останніх 100 років. Em Chernihiv também ficou mundialmente conhecida a história do vilarejo Iadine, onde toda a sua população foi mantida presa no porão de uma escola durante a ocupação russa.
mais de 300 pessoas mantidas em um porão gelado, sem iluminação e com cômodos apertados. Ivan Pug, de 63 anos, foi um dos mantidos em cativeiro junto com sua esposa, seus 2 filhos, as 2 noras e 2 netos. Hoje, ele leva jornalistas e delegações internacionais para dentro do porão e relembra o que viveu. Село вони зібрали для того, щоб просто прикритися людьми, зробили з людей живий щит, щоб по їх не стріляли. Deixamos a Ucrânia no domingo, 26 de maio. Se entrar na Ucrânia é difícil e lento, sair é ainda mais. Não fomos autorizados a filmar a fronteira ucraniana, mas ali passamos mais de 2 horas parados. Os passaportes são checados diversas vezes, as malas abertas e até o motor do carro é revistado. O medo é que homens em idade de servir nas forças ucranianas estejam fugindo. Muitos chegam a pagar até $10.000 para serem traficados pela fronteira. No carro à nossa frente, uma família composta por mulheres, crianças e homens idosos está indo embora de uma guerra que já produziu mais de 6 milhões de refugiados.